Fala pessoal, estamos aí em mais uma aula, mais uma missão aí que a gente tem em estar tratando aí de funções que fazem a manipulação de tabela, né? Então, na última aula a gente falou da Summarize, né? Agora a gente vai tratar aí a Summarize Columns, né? A única coisa que a gente está acrescentando aqui é o columns aqui no final, né? Vocês vão entender por quê. A anterior, a gente tinha como parâmetro inicial uma tabela. Nessa daqui, a gente só vai ter colunas como parâmetros, né? Então, uma coisa que o pessoal reclamou no último vídeo é que vocês não entenderam muito bem para que, né, que eu estava utilizando aquela função. Tá? Então, hoje eu vou trazer isso de uma forma talvez que fique mais didática, tá? E aí vocês deixem aí nos comentários se vocês estão entendendo ou não, beleza? Então eu estou utilizando aqui o dax.do, né, que é do pessoal lá do SQL BI, né? Por que eu estou utilizando ele? Porque ele é fácil, né? Você não precisa fazer nenhuma instalação, você não precisa instalar DAX Studio, não precisa instalar Power BI. Ele é na web, né? Então, se você escrever aí, ó, dax.do, você consegue me acompanhar aqui tranquilamente, tá? Então, é por isso que eu estou utilizando ele. Ele, por padrão, já tem aqui, ó, ele é um modelo já pronto para a gente ficar brincando mesmo, né? Para a gente ficar fazendo vários testes. Então, ele tem aqui várias tabelinhas e aí eu estou brincando com essas tabelinhas aqui. Tá? Como eu não conheço exatamente todo o conteúdo que está aqui, eu vou brincar hoje com a Decalendário que ele criou aqui com a Date, né? Que é uma tabela onde tem várias informações referentes a datas. Tá? Então, vou brincar com ela. O que é isso aqui, pessoal? Imagine que na sua análise de dados, né, que você tem lá na sua empresa, você recebeu lá uma base de vendas, certo? Então você tem uma base de vendas, com você tem vários produtos e em vários dias. Né? Então eu tenho lá no dia 1, tem o produto ABC e assim por diante. Aí, vamos supor que você queira fazer uma média de vendas por dia. Né? Como que você faria a média de vendas? Você não pode simplesmente pegar a sua base e ir lá e fazer uma média da coluna das vendas, né? Porque aí você estaria fazendo a média das vendas por produto. Né? Então, se eu quero saber o total, a minha média de venda por dia, primeiro eu tenho que somar todas as vendas e depois eu faço uma média. Então, a Summarize e a Summarize Columns, elas servem para isso, para fazer esse agrupamento, entendeu? E aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Então, ó, no caso da Summarize que eu já falei na aula passada, e se você quiser ver como que é, você volta na aula anterior. E essa daqui hoje a gente vai estar dando uma olhada aqui como que essa daqui funciona. Primeiramente aqui uma coisa importante, sintaxe, né? Sintaxe da função, tá? Então, primeiro argumento que ela recebe aqui ó, é o group by column name, ou seja, ele recebe uma coluna para ele fazer um agrupamento dessa coluna, tá? Esse argumento você pode repetir ele várias vezes. Então eu posso vir aqui ó, e ficar jogando várias colunas aqui como argumento. Então eu jogo uma coluna, jogo outra coluna, né? E aí eu posso ficar repetindo esse argumento, tá? Várias vezes. O segundo argumento é um filtro, tá? Então eu posso usar funções que que ele faz um filtro na minha tabela. Por exemplo, eu quero filtrar essa minha tabela de data aqui, de informação de data. Então eu vou lá e falo, eu quero que ele filtre tudo com o ano de 2022, por exemplo, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Então ele vai usar aqui, né, nesse argumento de filtro. Então eu aplico esse filtro aí
e aí tem uma função que a gente utiliza para fazer isso, né? Ou algumas funções. Aí ele tem aqui um terceiro argumento que é o name. O que é isso, né? Significa que eu consigo criar uma coluna e dar um nome a ela. Então, só para vocês visualizarem, então eu vou jogar aqui, por exemplo, o year, né? E vamos ver se ele consegue rodar aqui. Ó. Uma coisa que da última vez eu sempre esqueço é o evaluate, né, pessoal? Que aí ele traz, né? Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou essa tabela aqui de date e agrupou, né, as informações de ano. Eu não tenho só uma linha de 2005 nessa tabela aqui, ó, que vai de 2005 até 2011. Eu tenho N linhas. É por dia isso aqui, é por dia essa tabela aqui. Ó. Só que quando eu faço um agrupamento, ele agrupa aqui. Ó, né? Então, esse cara aqui, eu posso repetir ele várias vezes. Ó. Então, por exemplo, eu vou colocar o ano e o mês. Você concorda que essa tabelinha aqui, que só tem essa quantidade de linhas aqui, ó, 7 linhas, ela vai multiplicar pela quantidade por 12, né? Porque cada ano tem 12 meses. Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó, mês. Né? Ainda estamos no primeiro argumento, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele quebrou aqui, ó, o ano em vários meses. Por quê? Porque eu tenho conteúdo nessa tabela aqui. Ela tem informação na granularidade. Quando eu falo granularidade, é no menor nível, né? Na menor granularidade ali, até o ponto de dia. Né? Então, ele vai até dia. Então, eu facilmente aqui consigo agrupar essa informação. Seria que nem uma tabela dinâmica no Excel, né? Que você agrupa o dado, né? Por que você agrupa? Porque você vai fazer alguma análise com aquela tabela dinâmica. Aqui é a mesma ideia. Primeiro, você aceita isso que eu estou fazendo aqui, aí depois você vai ver, aqui até o final dessa aula aqui, você vai entender que vai fazer sentido. Tá? Então, eu estou agrupando a informação. Tá? Então, a Summarize Columns, ela recebe aqui, no caso aqui, ela recebe colunas de tabelas, tá? Outro ponto também que esse primeiro argumento recebe, ele pode receber colunas de outras tabelas, tá? Então eu poderia, por exemplo, pegar, aqui eu estou pegando da tabela date, eu poderia vir aqui e jogar a coluna de produto, tá? Eu vou só diminuir aqui para vocês verem o que ele vai fazer, que senão vai ficar ruim de visualizar. Então eu vou deixar só o ano aqui, vou vir na tabela de produto e vou colocar aqui a categoria. Vamos ver, a categoria do produto de lá de produto. O que eu imagino que ele vai fazer? Para cada categoria, ele vai repetir todos esses anos. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ó, então, ó, vamos só jogar para cima aqui. Então, para áudio, né, para a categoria áudio, ele repetiu de 2005 até 2011. Para todas essas categorias, ó, TV e vídeo, ó, repetiu. Então, o que ele faz? Quando você junta duas tabelas, né, colunas de duas tabelas, ele multiplica. Tá? Quando eu tenho colunas da mesma tabela, que foi o caso aqui, ele só faz a agregação aqui. Agregação não, né? Ele só traz aqui as correspondências, né? Então, aqui no caso, ele multiplicou por 12 porque, na verdade, eu tenho muito mais que 12. Na verdade, ele agrupou, ele não multiplicou, ele agrupou. Mas quando eu faço isso com a tabela de produtos, ele multiplica, né? Ele multiplica pela quantidade de itens que tem lá na coluna categoria versus a coluna de data. Então, isso aqui estamos falando do primeiro argumento dessa função. O segundo argumento é um filtro.
Tá? Então, vamos voltar aqui nesse formato, ó, onde ele trouxe aqui todos os anos, certinho aqui, 2005 até 2011. E aí vamos supor que eu queira fazer um filtro. Quero filtrar. Ó. Eu não quero que apareça todos os anos aqui. Ó. Eu quero que apareça só 2009. Quero que apareça só 2009. Por quê? Porque tem um motivo específico. Quero analisar só o ano 2009. Então, eu venho aqui, ó, filter, porque a função filter, ela faz esses filtros para a gente. Tá? Então, ele vai receber aqui, ó, a função filter tem dois argumentos, a tabela e o filtro que eu vou aplicar. Então, eu vou vir aqui, ó, em qual tabela? Essa tabela aqui, ó, lá na tabela de data. Ah, tabela de data? Qual coluna? Ah, eu vou lá na coluna que tem essa informação aqui, né? O que é a coluna Calendar Year. Vou nessa coluna. Qual filtro que ele fala? O que eu quero que ele filtre lá? Eu quero que tudo que tiver lá nessa coluna que tenha e esteja escrito, né? Save CY 2009. Então, ele me filtra isso aqui. Ó. Então, primeiro argumento, as colunas. Poderia ser várias. Segundo argumento, o filtro que eu quero aplicar. Tá aí, ó. Você tem um filtro de 2009. Então, maravilha, apareceu aqui 2019. Então, a gente fez aí o que? O segundo filtro, né? O segundo argumento da função, que é um filtro. Tá? Ah, tá, mas ele tem mais dois argumentos. Então, vamos para os demais argumentos. Ó. Ele já me deu uma ajuda aqui. Ó. Então, em qual que a gente está agora? Ó? Em Filter Table. Tá? Então, é isso que a gente fez aqui. Ó. Estamos filtrando a table. Beleza? Próximo argumento. O próximo argumento, ele seria o nome da coluna que eu vou criar. Então, eu vou criar uma coluna aqui chamada de total. Vou chamar de total. Por quê? Total. Esse é o nome que eu vou criar aqui. Total. Será que ele vai conseguir executar esse código sem eu colocar o que vai ter em total? Vamos ver? Ó. Deu erro. Ou seja, o terceiro argumento, ele precisa do quarto. Porque quando eu... O que o terceiro argumento está fazendo? Ó? Ele está dando nome a uma coluna que eu vou criar, mas eu nem criei a coluna. Né? Então, eu vou criar aqui a coluna. O que vai ter nessa coluna? É o último argumento aqui. Ó. Você vai ver que vai ficar azul aqui. Ó, expression. Né? Ou seja, qual que vai ser a expressão? E aí, eu vou mostrar para vocês agora que aqui tem muito mais linhas do que uma linha, né? Eu vou contar quantas linhas tem lá. E para contar quantas linhas que tem lá, aqui no dax.do, ele usa a função pode ser essa aqui, né? Essa aqui ele aceita aqui, vamos ver. O que essa função faz? Ela vai contar quantas linhas preenchidas tem em determinada tabela, tá? Em determinada coluna, né? É tanto que ele recebe aqui o argumento de column name. Então, vou contar aqui, ó, na coluna de... tanto faz aqui, não. Vou colocar o fiscal year, né, que é a calendar year. Vou usar a mesma coluninha ali para... Porque todas, pessoal, vai ter a mesma quantidade de linhas, né? Então, eu vou só fazer aqui, jogar para a linha de baixo aqui, dar uma melhorada nisso aqui. Espero que vocês não se percam nessa parte. Então, aqui, vou dar um run aqui. Então, o que ele fez? Ó? Primeiro argumento, a coluna. Pode ser essa e pode ser mais de uma coluna. Tá? Segundo argumento, o filtro. O segundo argumento é o filtro aqui. Ó. É isso aqui. Certo? Terceiro argumento, pessoal,
ele vem junto com o quarto. Eu não consigo criar o terceiro sem criar o quarto. Então, o terceiro argumento aqui é o quê? O nome da coluna que eu vou criar. Parecido com a Summarize, né? Que eu crio uma coluna e também crio uma expressão no final. A ideia é a mesma. Então, ele me trouxe aqui, ó. Vamos supor que, na verdade, eu não quero 2019, CY 2009. Eu quero, na verdade, tudo que for diferente disso. Então, eu posso pôr aqui, ó, diferente de CY 2009. Tá, beleza. O que essa função fez? Ela gerou uma tabela e ela fez aqui um cálculo, né? É parecido com o que faz uma tabela dinâmica no Excel. Beleza, como que eu uso isso aqui lá no Power BI? Né? No Power BI, você pode tanto gerar uma tabela física, né? Criando lá, criar uma nova tabela e utilizar esse código, mas também você pode usar isso aqui em uma medida. Tá? Então, como que você usaria isso aqui numa medida? Tá? Eu vou fazer tudo aqui, tá, pessoal? Não vou lá para o Power BI, só para vocês verem. Então, como que eu usaria isso aqui numa medida? Usando esse row, eu consigo criar uma coluna e dentro dessa coluna eu posso pôr uma função que eu queira. Tá? Seria uma simulação de como seria no Power BI. No Power BI, só para vocês entenderem, seria isso aqui. Ó. Eu faria um SumMax, certo? Por que o SumMax? Porque todas as funções aqui no DAX, soma, média, contagem, que tem um X no final aqui, significa que ela recebe como um argumento uma tabela. Tá? Então, no caso da SumMax, ela recebe uma tabela. E qual que é a tabela que eu vou usar? Essa aqui, né, pessoal, que eu estou criando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos dias que tiveram nesses anos todos aí, né? E talvez eu vou fazer contagem, depois eu vou fazer de outra forma, porque talvez para você ainda não faça sentido isso aqui. Só que eu vou vir aqui, ó, e não deixa eu... Então eu vou vir aqui. E aí ele vai fazer o que? Ele vai somar tudo isso aqui. Só que qual que é o problema disso aqui? Nesse cara aqui eu só consigo voltar tabelas. Eu não consigo voltar isso aqui. Isso aqui é uma medida, tá? Então, para eu conseguir, ó, eu vou dar um rank só para vocês verem. Ó. Ele vai dar um erro. Eu preciso que isso aqui meio que se você usar isso aqui no Power BI dentro de uma medida, sei lá, colocar aqui soma de dias, sabe? Dias, né? Dias e colocar um igual, ele já vai funcionar lá. Só que aqui, para vocês visualizarem o que ele está fazendo, ele não funciona assim. Então você tem que usar uma outra função aqui, ó, tá? Row, e aí como que funciona essa função aqui? Ele tem um nome, então eu vou dar um nome aqui, dias, vou chamar de dias, tá? E aí ele faz essa expressão aí embaixo. Ó. Então, o segundo argumento dela aqui, ó, expressão, ele vai fazer aqui embaixo. Aí eu vou só fechar parênteses aqui embaixo. Fechei tudo, ó. Então, ó, você vê aqui, ó, dias, expressão. SumX depende de uma tabela. Qual que é a tabela? Essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Qual que é a coluna? Coluna total, que é a coluna que eu criei aqui. Então, estou usando aqui para somar uma coluna que eu criei dentro da medida. Entendeu? Ele já consegue interpretar isso. Vamos somar para ver? Olha lá, ó, dias. Ou seja, qual que é a interpretação aqui? Ó? De 2005 até 2011, tirando o ano de 2009, desculpa, a gente teve 2.191 dias. Ah, mas isso aí era só eu somar normalmente sem precisar criar uma Summarize, né? Era só contar quantas linhas tem lá e tirar o 2009. É verdade. Mas se você quisesse fazer uma média de dias que tem no ano, né? Então, você teria que fazer isso aqui, ó. Average X.
porque average normal, média, né? O X, porque ele precisa receber uma tabela como argumento. Tá, então ele precisa receber uma tabela. Qual é a tabela que ele vai receber? Essa daqui. Aí eu vou fazer uma média de quantos dias tem média em um ano. Isso é uma informação, né, que é irrelevante aqui, mas é só para título didático mesmo, né? Então, em média aí, ó, nesses anos aí, tem 365 dias, 17 aqui, porque se tem ano que tem 366 e vice-versa, né? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Então, você viu aqui o foco aqui, a dona do jogo dessa aula de hoje é a Summarize Columns, né? Como que ela funciona, porque o intuito dessa série aqui é falar de funções que a gente faz manipulação de tabelas, tá? E como que a gente utilizaria essas funções no final, né? Como que a gente faz aí a questão das medidas e tudo mais. Por enquanto a gente vai continuar trabalhando por aqui. Deem os seus feedbacks aí no comentário, o que vocês acharam. Se eu ver que está muito difícil a compreensão, então nos próximos vídeos eu vou buscar fazer no Power BI mesmo, utilizando talvez o DAX Studio. Beleza, pessoal? Então deixe seu joinha aí. Muito obrigado.